Rivais surtam e acusam gravemente o Flamengo com a Betano. 2 bilhões de reais do Flamengo para Matheus França e Arthur Melo, além do Lucas Beltrán. Muitas informações do Flamengo nesse vídeo. Vamos às notícias do Mengão. Olha só, é impressionante, os rivais estão com inveja do Mengão. Presidente do Fluminense faz suposições e pede cuidado com o patrocínio da Betano no Flamengo. Pois é, já começou, né? Começou. Eu avisei nos últimos vídeos sobre essa situação. Se for a Betano, o que poderia dar? Por quê? A Betano patrocina o Brasileirão. Brasileirão Betano. Copa do Brasil Betano. E agora patrocinando o Flamengo. Eu avisei que isso ia dar ruim. Avisei. Se fosse a Sportbet, os palmeirenses iam ficar bolados. Se fosse Superbet, são os São Paulinos, os dois tricolores, né? Os São Paulinos e a torcida do Fluminense iam ficar bolado, porque ia chegar com grana absurda no Flamengo, como a Betano chegou, né? Inclusive hoje é a votação lá para poder aprovar a Betano no Flamengo, né? O Flamengo anunciou nessa segunda-feira um novo patrocínio, que é a casa de aposta a Betano. Os valores ainda não foram divulgados, mas o Bernardo Ramos trouxe aí que beira aí os 270 milhões de reais por ano. Já o Rodrigo Matos traz que beira aí 250 milhões. Então, entre 250 e 270 milhões de reais. Ao ser questionado sobre o tema, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, colocou vários poréns no acordo rubro-negro. E eu vou te falar que não é só ele, tem outros presidentes também, tá? E aí é o seguinte, ele falou o seguinte, abre aspas, olha, o Flamengo já tinha o maior valor de patrocínio de futebol no Brasil. Eu não estou duvidando, mas a gente não conhece o contrato por dentro, não sabe como ele é construído. Temos que tomar cuidado com isso. Eu prezo sempre por passar ao torcedor quando tem parte fixa e bônus. Tem variáveis, disse o presidente do Fluminense em entrevista ao Penidos Podcast. Cara, é o seguinte, ele tá querendo ver o contrato do Flamengo, é isso? Pelo que ele falou, é isso, né? Duvidando e tal. O contrato, não interessa se é fixo ou se é bônus. O importante é que vai chegar esse valor do Flamengo. Só que eu vou te falar, a informação é que são partes fixas, tá? Se for bônus, é bem pouquinho. O Flamengo não queria trabalhar com bônus. Então, esses 270 ou que seja 250 milhões são de parte fixa. Pode ter alguns bônus? Provavelmente pode ter alguma coisa que pode aumentar ainda mais. Então, o choro dele vai ser pior. Vai ser pior. E ele traz num tom aqui de desconfiança de alguma coisa dentro do contrato envolvendo a Betano com o Flamengo, não sei o quê. Enfim, ele tem que tomar conta do clube dele lá, que inclusive parece que eles vão virar SAF, né? Porque não tem a torcida que o Flamengo tem. Tá querendo receber igual o Flamengo? Se não tem visibilidade igual o Flamengo tem? Tá tendo visibilidade agora porque tá todo mundo falando do presidente do Fluminense e parece que ele faz isso de propósito, né? Parece que ele fez isso de propósito. Os outros presidentes fazem de propósito porque vamos falar do Flamengo porque se a gente der uma criticada no Flamengo, vai todo mundo falar de mim e do Fluminense que tá falando do Flamengo. Eu acho que é isso. Só pode ser isso, não tem outra explicação, né? Dirigente do Peñarol, outro integrante aí, né, de clube, desabafa com disparidade aí financeira do Flamengo. As finanças do Flamengo foram grande assunto na mídia esportiva nos últimos dias, após o clube anunciar patrocínio milionário da Betano. O dinheiro do Flamengo também é assunto fora do país. No último domingo, diretor do Peñarol do Uruguai, Evaristo Gonzalez, desabafou sobre os salários pagos pelo Flamengo. Abre aspas. A vontade de vir e vencer aparece. Só os reservas do Flamengo ganham mais que todo o nosso time. O técnico Aguirre dá essa mística. Ele é o Peñarol. Ele conhece a história. O que ele está conquistando, disse o diretor Evaristo Gonzalez aí, né? Citando o Flamengo. E tá aqui, o Abel Ferreira menciona o Flamengo na narrativa sobre os favoritos no Campeonato Brasileiro.
ele falou o seguinte: quando se constrói narrativa em cima de dois clubes somente, Palmeiras e Flamengo, é muito redutor e triste. Não podemos ver nossa equipe como o Fluminense ia fazer no Mundial absolutamente extraordinário. Não é porque o Palmeiras comprou mais jogadores que vai fazê-lo mais ou menos favorito, disse aí o Abel Ferreira. E aí é o seguinte, pessoal, a Leila Pereira até agora não falou, mas certamente deve falar, e ela vai ficar, provavelmente, o Giraia, porque se a Sportbet viesse para o Flamengo, né, ia ser pior. Ela deve falar alguma coisa sobre o patrocínio, porque ela vai ser pressionada. Ah lá, estão pagando 270 milhões para o Flamengo, e a Sportbet paga 100 para o Palmeiras. Como é que é isso aí? Imagina se a Sportbet chegasse com 250 milhões para o Flamengo. Ia ficar louca. Só que aí é o seguinte, tem contrato assinado com a Sportbet, vai ter que cumprir, não tem jeito. Na próxima renovação, tenta fazer um contrato melhor. E assim como o Flamengo vai fazer, daqui a 3 anos, acabar o contrato com a Betano, vai fazer um outro contrato com uma outra empresa, não necessariamente com alguma empresa desse ramo, mas é isso, é a vida que segue, né? Palmeiras é o time com mais pênaltis a favor no Brasileirão. Apito amigo? Pois é, e ainda estão questionando o Flamengo, porque, né, Flamengo, Betano, Brasileirão Betano, Copa do Brasil Betano, e o mais beneficiado é quem? É o Palmeiras. Palmeiras é o clube com mais pênaltis a favor no Brasileirão 2025, com 6. Logo na sequência, Internacional, só que hoje é Libertadores, amanhã, né, é Libertadores, não é Brasileirão. São Paulo e Mirassol também com 5 aí, né? Internacional, São Paulo e Mirassol com 5, o Palmeiras com 6. O Flamengo encontra só 3. Contrapartida, analisando os times com mais pênaltis contra, o time de Abel Ferreira aparece na 4ª colocação com 3 marcações. Quais times aí com mais pênaltis a favor? Primeiro é o Palmeiras, com 6, Mirassol, São Paulo e Inter com 5, são segundo, Grêmio, Fluminense, hein? Mário Bittencourt com 4, Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza com 3, Bahia, Cruzeiro e Santos, Bahia, Corinthians e Santos com 2, né? E aí temos a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Flamengo, cadê? Tá desatualizado aqui, deixa eu pegar uma atualizada pra gente... Tabela do Brasileiro. Tinha aberto aqui, mas fechou, não sei porquê. Vamos lá, tabela atualizada até a 5ª posição. Deixa eu pegar toda aqui logo. Vamos lá, porque terminou ontem a rodada, o Cruzeiro empatou aí com o Mirassol, um bom resultado para o Flamengo, hein? Flamengo, 43 pontos, 19 jogos. Ou seja, o Flamengo tem um jogo a menos. Palmeiras, 39 pontos, 18 jogos, com 2 jogos a menos, porque a rodada tem... Agora é a 20ª rodada, que aconteceu ontem, a última rodada do primeiro turno. Não, a primeira rodada foi concluída ontem do primeiro turno, só que tem clubes devendo ainda, né? O Palmeiras é o segundo, o Cruzeiro é o terceiro, com 38 pontos, 20 jogos. Então o Cruzeiro, dos 4 aqui que eu vou falar, é o pior, porque o Bahia tem 2 jogos a menos, está com 33 pontos. Na questão de pontos perdidos, se o Bahia vence os 2, que está atrasado do Bahia ultrapassa o Cruzeiro, vai a 39, é o terceiro. Empata ali com o Palmeiras, que também tem 2 devendo, o Flamengo tem 1 devendo. Então o Flamengo pode ir a 46 pontos, o Palmeiras 45 e o Bahia 39, ultrapassando o Cruzeiro, que não tem partida devendo. O quinto é o Botafogo, com 18 jogos, 29 pontos. O Mirassol, rapaz, com 29 pontos e 18 jogos, tá devendo 2. Então, é uma bagunça, né, esse Campeonato Brasileiro? A CBF, brincadeira, né? O São Paulo, 29 pontos, 20 jogos. Fluminense devendo 2 jogos, está com 27 pontos. Bragantino, 27 pontos, 20 jogos. O Ceará, com 19 jogos, 25 pontos. Atlético Mineiro, 18 jogos, 24 pontos. Internacional, 24 pontos e 19 jogos. Grêmio, 23 pontos, 19 jogos. Corinthians, 22 pontos e 20 jogos. Santos, aqui começa a complicar, né? Do Corinthians para baixo, já dá uma complicada. Santos, 21 pontos, 19 jogos, está devendo 1. Vasco está devendo 2 jogos, tem 19 pontos. E aí a zona de rebaixamento com Vitória, 20 jogos, 19 pontos. Juventude, 18 jogos, 15 pontos. Ou seja, se fizer esses 2 jogos aí, vencer os 2 jogos, joga o Vitória mais para baixo, que inclusive é o próximo adversário do Flamengo no Brasileiro. Juventude, 15, já falei, né? A Fortaleza, 15 jogos,
15 pontos, 19 jogos, e o Sport Recife, que está devendo um contra o Flamengo e um contra algum outro time que eu não sei qual é, 18 jogos e 10 pontos para o Juventude, tá? Essa aí é a tabela de classificação do Brasileiro. Bom, a Betano, olha só o preço do uniforme do Flamengo, tá? Betano, 250 milhões, Adidas, 70 milhões, BRB, 25 milhões, Shopee, 12 milhões, Assist Card, 10 milhões, ABC da Construção, 7 milhões, Texaco, 4 milhões, Zé Delivery, 11 milhões, 23 milhões para Rap Vida, total 419 milhões de reais, vale o uniforme isso aqui, ó. O manto do Mengão 2025 vale 419 milhões. E com esse acordo aí, com esse acordo com a Betano, a junção de todos esses patrocinadores paga toda a folha salarial do time do Flamengo por ano. E esse 419 milhões é por ano, tá? Se você dividir ele por 12, paga toda a folha de salário do Flamengo, que gira em torno de 35 milhões de reais. Então, elas por elas. Eu acho que o Flamengo fez o seguinte: quanto está a nossa folha salarial? 35 milhões. Então a gente tem que receber 36 a 40 milhões por mês de patrocínio para poder manter esse elenco. E aí o resto é lucro. O resto é lucro. O Flamengo pega todos os jogadores e coloca dentro do uniforme. Anualmente, quantos milhões? 420 milhões de salário a gente paga. Então, patrocínio do Flamengo tem que valer isso. E é real, porque o elenco que o Flamengo tem vale isso. Então, nada mais justo do que pegar isso e transformar em patrocínio. Tá certinho essa somatória aí do Flamengo, tá? Temos aqui, ó, são 40 meses de contrato, vale a partir de 1º de setembro, renderá aí ao clube 895 milhões de reais em 3 anos. Bom, vamos falar um pouco de campo e bola, falar sobre Arthur, sobre o Lucas Beltrán e sobre o Matheus França, tá? Os números de Arrascaeta: 77 assistências, nem isso, no Brasileirão, tá? 77 assistências no Brasileirão, com 239 jogos. É muita assistência, tá? E é perigoso que eu vou falar aqui, porque essa quantidade de assistência está melhor do que o Zico. Mas para você entender, ele, pelo Flamengo, tá? 77 assistências, 239 jogos. Marcelinho Carioca, 77 assistências, 281 jogos. Edmundo, não é só pelo Flamengo, não. Pelo Brasileirão, tá? Edmundo, 73 assistências, 316 jogos. Dudu, 68 assistências, 299 jogos. Everton Ribeiro, 64 assistências, 377 jogos. Gustavo Scarpa, 64 assistências, 287 jogos. Pelé, 63 assistências, 170 jogos. Aqui o negócio ficou diferente. Tem menos jogos e com ali, praticamente a mesma questão de assistência. Né? Tivesse o mesmo número de jogos de Arrascaeta, tinha dado 100 assistências. Zico, 62 assistências, 249 jogos, tá? O Arrascaeta aí superando a quantidade, tem um número aí elevado de jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas também entrega não só 77 assistências, mas vários e vários gols aí também pelo Flamengo e pelo Cruzeiro aqui no Brasileirão. O Flamengo superou a marca de 2019, 19ª rodada, em 2019 42 pontos, e agora o Flamengo tem 43 pontos, podendo chegar a 46, cumprindo aí o jogo que está devendo. Desejo do Flamengo: Lucas Beltrán aceita voltar à América do Sul. O Tati Cassejano vive um momento difícil na Lazio, não está sendo nem relacionado, está sendo relacionado, mas não está atuando, né? E o Beltrán também. Já percebeu que o Flamengo já percebeu que não vai conseguir a contratação desse jogador, pode não conseguir. E o Beltrán também já percebeu que está sem espaço na Fiorentina, né? Isso porque não vai conseguir jogar com o Stefano Pioli, que autorizou o seu staff a negociar, iniciar conversas aí com representantes do River Plate para um possível retorno, tá? O jogador quer voltar à América do Sul, porém, para o River Plate, não para o Flamengo. Dizer que seria uma traição ao River Plate, ele deve voltar à América do Sul para o River Plate.
Deixa ele, então. Já teria desistido há muito tempo. Matheus França, ex-Flamengo, negocia com o Vasco e pode voltar ao Brasil após fracasso na Europa. Representantes do meio revelado no Flamengo viajaram para a Inglaterra. Essa informação tá errada, hein? Se ele está negociando com o Vasco, Bola VIP traz aqui representantes do meia revelado. Ah, tá. Representantes revelados na Gávea. Viajaram para a Inglaterra e buscam liberação do Crystal Palace por empréstimo. O representante do Matheus França querem a liberação dele por empréstimo para o Vasco, tá? O Vasco interessado no jogador. O Vasco meteu 6-0, viu? Rapaz. E aí é o seguinte, tem negociações avançadas em andamento com o Vasco, pode voltar ao Brasil. Informação do Lucas Pedrosa. Em 2023, o Flamengo vendeu ele aos 21 anos ao Crystal Palace por 20 milhões de euros mais bônus. A diretoria do Flamengo ainda preservou 20% para uma possível venda, tá? Eles querem por empréstimo, que seja emprestado, com a obrigação de compra, o Vasco compra depois e o Flamengo lucra, né, com a venda do Matheus França. Temos a situação do Arthur. Eu falei nos últimos vídeos, o Arthur, parece que o pessoal do Grêmio quer valorizar a contratação do Arthur lá no Grêmio, né? O Flamengo em nenhum momento procurou o Arthur. Representantes do Arthur que se ofereceram o jogador várias vezes na antiga diretoria e nessa. E o Flamengo vai perguntar quais são os valores. São X. O Flamengo não fala mais nada. E aí, para eles, isso é demonstrar interesse. O Flamengo só pergunta por educação, né? Como mais ou menos assim, traz as informações que o Flamengo, em nenhum momento foi atrás do jogador, o representante que veio ofereceu, e o Flamengo, por educação, pergunta para saber valores, questões de mercado, essas coisas assim. Enfim, coloca a sua opinião, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.